Olá, acadêmico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Esse canal foi preparado para ajudar você a descomplicar essa jornada de desenvolvimento científico. Se você não me conhece, eu sou Andresa Lopes, sou coach e mentora acadêmica, sou professora universitária, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina. E todo esse meu trabalho vem consolidando ao longo aí dos desafios que eu enfrentei e que os meus alunos, continuam enfrentando. E hoje eu quero falar de dicas que vão te ajudar na prática como melhorar a sua escrita científica. Quer saber mais? Então vem comigo. Para que a gente possa iniciar, eu vou compartilhar minha tela com você, onde eu separei um material, um case prático, ok? Destaquei alguns elementos onde eu quero compartilhar e chamar a sua atenção para que você possa realmente melhorar os quesitos de escrita científica. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu destaquei alguns elementos, então, como comentado, de um artigo, certo? Um artigo que veio aí para a gente estar trabalhando no processo de coach e mentoria. E eu orientei, então, a pessoa para que ela possa estar se desenvolvendo ainda mais. E aqui você pode ver no resumo. Vamos ler brevemente. Em tempos de alta competitividade, onde o conceito de empreender se mistura com o de resiliência, faz-se necessário uma análise mais aprimorada do que é necessário para se ter sucesso organizacional e, consequentemente, contribuir para uma maior realização pessoal do empreendedor. A capacidade de inovar, se reinventar, resistir a crises e aos problemas e sair fortalecido destes vem se mostrando como características primordial para o empreendedorismo no mercado X. Eu suprimi aqui para poder trazer como case para vocês. A necessidade de criar, aprimorar e disseminar o conhecimento como peça fundamental do empreender e gerir vem de encontro ao mercado, ao que este mercado altamente exigente espera encontrar em seus empreendimentos. A resiliência tem como consequência o sucesso do empreendedor. Então aqui eu quero dar algumas dicas para você. Bem, o resumo, assim como o título, é o que vai chamar o leitor para a leitura completa do material. Esse resumo, te pergunto, ele fala realmente o que ele vai discutir? Você consegue compreender? Você consegue compreender os principais resultados? Pois bem, um bom resumo ele tem 4 elementos e eu deixei anotadinho aqui do lado para você. Ele deve ter um contexto, poderia estar nesse primeiro parágrafo. Na sequência, ele teria que falar qual o objetivo. A partir desse cenário, o objetivo aqui, neste artigo, é X, certo? Ele deve falar de que forma que foi feito isso. Então, quais os procedimentos? É uma pesquisa teórica, teórico-prática? Traz os principais procedimentos. E depois, apresenta-se ainda os principais resultados. Como, resultado, pôde-se observar que então, observe que a partir do momento que eu organizo esses 4 elementos, eu tenho um resumo que vai instigar o leitor à leitura completa do meu material. Tudo bem? Ficou claro? Então, esse resumo, nós teríamos que reescrevê-lo, readaptar a uma estrutura mínima que atenda esses 4 elementos, ok? E daí eu destaquei para vocês também as palavras-chave. Resiliência, empreendedores e era do conhecimento. Se partirmos do pressuposto que aqui nós falamos de empreender, a capacidade do empreendedor, falamos do empreendedorismo, qual será realmente a melhor palavra? Eu que trabalhei com a pessoa junto, fazendo, refazendo, melhorando, trabalhando insights para esse artigo, eu posso adiantar que é empreendedorismo e não empreendedores. Resiliência era um outro pilar trabalhado e ao invés de era do conhecimento, que também não fica claro aqui no resumo, mas, adiantando que eu trabalhei com essa pessoa e a gente já fez as melhorias, ao invés de era do conhecimento, o que nós discutimos, na verdade, foi sociedade do conhecimento. Então, eu deixei também uma dica aqui para você que as palavras-chave, sempre de 3 a 5, elas devem representar a essência do trabalho desenvolvido. O que realmente está discutido ali na frente, ok?
Dando continuidade, trazendo, ilustrando mesmo na prática, teve um colega, num vídeo anterior, que até me pediu isso, se eu não me engano, o nome dele é Carlos, e aí a inspiração para esse vídeo, por isso tão importante, se você está aqui assistindo, se acha interessante, se tem dúvidas, registra nos comentários, porque isso me motiva a gravar novos vídeos, né? Isso traz realmente elementos que possam fazer com que realmente eu contribua com a sua formação, ok? Então, aqui nós tínhamos outra situação, que é um texto científico, ele é o quê? Impessoal, ele tem uma linguagem pessoal. Então, vemos que, historicamente, que é como estava antes, né, sem esse controle de alteração, nós não vemos nada. Ou observa-se, considera-se, percebe-se, ou ainda, né, com base em alguma teoria. Então, tem que cuidar com essas colocações muito genéricas. E para ajudar, a gente fez um trabalho de busca na teoria e trouxe aqui uma citação clássica de Schumpeter. Como a gente estava conversando, né, vemos historicamente, então nós fomos lá em conceitos históricos e trouxemos esse complemento. Então, procure sair, evite, né, fuja de termos pessoais que tragam o seu ponto de vista, principalmente aqui na introdução, nas considerações da referência, né? Talvez lá nas considerações finais, depende da situação, pode ser possível, mas não é a linguagem adequada, ok? Exceto, né, salvo algumas exceções, quando a gente trabalha, às vezes, análise de discurso, ok? De forma geral, a pesquisa, ela é escrita com uma linguagem formal, ok? E formal dentro da sua linguagem, do seu contexto, da sua área, e impessoal. Então, nada de vemos, observo, considero, nada disso, ok? E aqui eu deixei um exemplo para vocês. E sempre buscando ainda dar o quê? ênfase, né, com base na teoria. Aqui eu fiz outra observação quanto ao uso de itálico. E se você ainda não sabe quando utilizar o itálico, segundo a ABNT, é utilizado para termos estrangeiros. Então, se for preciso, você poderia colocar um negrito ou ainda colocar entre aspas, mas jamais trazer, né, uma expressão em português em itálico. Salve-se a regra, né, do programa de pós-graduação ou do periódico fizer essa recomendação, mas é muito difícil, ok? Seguindo, nós temos aqui outra discussão, como nós tínhamos no exemplo acima. No cotidiano, onde, né, pessoas têm maior acesso às informações, onde que foi observado isso? Então, cuidado com a forma de expressar as ideias. Né? Observa-se que nos dias atuais, onde o fluxo de informação é constante, crescente, enfim, cuidado, ok? Aqui eu deixei para vocês outro exemplo, né? Quem foi que disse, né? Então, o valor das empreendedoras era aqui, né? Das características empreendedoras nesse contexto, mas antes estava escrito, né? O valor do empreendedor é imensurável. Quem foi que disse, né? Que o valor é imensurável? Como é que eu posso fazer uma afirmação dessa num texto científico, numa escrita científica? Não posso. Então, eu busco autores que me fortaleçam, que permitam que eu exponha essa minha ideia, ou eu vou pesquisar e evidenciar essa situação, certo? E sempre utilizando a linguagem pessoal. Então, antes nós tínhamos assim, ó, o valor do empreendedor é imensurável. Olha a sugestão, né? Sob esse olhar, pode-se afirmar que características empreendedoras são essenciais quando o assunto é desenvolvimento, pois empreender é entrar em ação. E daí eu ainda trouxe, né, fiz a sugestão de pesquisa e a aluna trouxe para nós e complementamos juntas que, de acordo com Dornelas, um autor renomado na área do empreendedorismo, percebam a diferença do tipo de texto. Então, não é simplesmente sair colocando coisas da nossa cabeça, é trazer uma linguagem formal, eu quero dizer, né, com linguagem própria à área de pesquisa, trabalhar em pessoalidade, cuidar com afirmações da nossa cabecinha, ok? Senso comum. Buscar autores que nos fortaleçam nessa escrita e que permitam a gente expor a nossa ideia. E se não for a nossa ideia, tudo bem, é importante fazer contrapontos, busque outros autores, traga a relação, discuta, ok? E sempre valorizando autores contemporâneos e autores
clássicos, ok? E daí eu trouxe para você que está me ouvindo aqui mais alguns elementos, como, por exemplo, um mercado altamente competitivo e em franca expansão, segundo os setores da economia que mais cresce. De acordo com que dados? Se eu consultei lá no Sebrae, que de acordo com os dados do relatório Sebrae 2019, essa é a informação, eu faço a citação aqui. Caso eu não tenha essa fonte, eu não posso fazer essa citação, né? Eu considero que o mercado de empreendedor, por exemplo, é o que mais cresce. O outro colega considera que é o de pesquisa, o outro colega considera que é na área de beleza e estética. Enfim, não pode ser considerações das nossas cabeças. Tem pesquisas que nos dão respaldo para poder fazer esse tipo certo de colocação. Outra observação que eu deixei aqui é que, por exemplo, qual o objetivo, né? A motivação para esse artigo é a necessidade de estudar e mensurar. Nós não vamos mensurar nesse artigo. Nós vamos estudar, analisar, discutir, é uma pesquisa inicial. Então, né, eu chamo a atenção. O que você está colocando ali, está propondo, é o que realmente vai ser feito? Você atende aquele objetivo? Quando chega lá no final, você analisou, você mensurou, você discutiu, você relacionou, ok? E daí, numa revisão geral, você pode estar eliminando alguns vícios que às vezes a gente não atendeu. Aqui eu fiz uma sugestão também que nem sempre, principalmente num artigo científico, a gente precisa trazer um capítulo chamado metodologia. Às vezes essa metodologia pode estar lá na introdução. Porque se o meu objetivo era, por exemplo, uma pesquisa teórica, exploratória, descritiva sobre uma temática, eu não tenho muitos elementos para ficar desdobrando, como é esse caso aqui, o trabalho, né? Então, criar um capítulo, às vezes, num artigo científico para falar que, de acordo com a Catos e Marconi, ela é teórica por causa disso, ela é científica por causa daquilo, de acordo com o Creswell, 2010, tem uma abordagem qualitativa, às vezes não é o melhor caminho, certo? Ele não passa uma impressão, né, para o avaliador de que a gente tem ali um pesquisador realmente que está buscando experiência, está fazendo outras leituras prévias que lhe ajude nesse movimento. Tudo bem? Então, nesse caso, eu fiz a sugestão, era uma pesquisa básica da teoria, nós não tínhamos aí muitos elementos novos, e daí a sugestão foi colocar junto com a introdução. Outro elemento que eu deixei aqui destacado para mostrar para você que está aí me ouvindo é, você pode trabalhar a citação com mais de uma visão de autor, né? De acordo com Dutra, 2001 e 2004, e Fleury, 2002, ou ainda dessa forma, de acordo com N autores, certo? Porque às vezes a gente encontra aí na teoria afirmações que são muito genéricas, o autor A, B e C discutem sobre aquela mesma ótica. Você pode trazer de forma reunida. Ok? Outra dica que eu deixo aqui para você é como fazer, né, o uso de expressões que vão aí representar o termo por extenso, né? As denominadas siglas. Como utilizar siglas no meu texto? Primeira vez que essa expressão aparece, ela vem por extenso. Aqui não era a primeira vez, então não tinha necessidade. Se eu, na primeira vez, utilizei ela por extenso, entre parênteses, coloquei a sigla, depois, quando aparece, basta que apareça de forma simplificada. Então, aqui eu chamo atenção para outro fato. Então, se eu já apresentei lá em cima, né? Apresentei anteriormente a palavra por extenso e depois a sigla entre parênteses, basta eu repetir a sigla. E uma outra forma de apresentar a sigla, que às vezes a gente encontra, é primeiro a sigla e depois a palavra por extenso, o termo, a expressão, e não é o correto. O correto é primeiro por extenso e depois a sigla entre parênteses. Então, aqui eu destaco duas situações. Primeiro, já utilizei lá em cima, não vou utilizar de novo. Não vou utilizar toda vez, né? Utilizar a sigla é uma forma de dizer, olha, a partir daqui, quando eu falar em MEI, significa micro empreendedor individual, ok? E outra discussão que eu quis mostrar para você é que não é essa a forma correta. O correto seria microempreendedor individual e MEI entre parênteses. Aqui nós comentamos já anteriormente que a palavra em itálico, né? Ela é utilizada para termos estrangeiros, então aqui estaria uma aplicação correta. Outro destaque que eu dei aqui foi cuidar com as normativas da ABNT. Esse artigo, por exemplo, ele segue a ABNT e, por isso, quando o autor está entre parênteses, é
caixa alta, correto? O mesmo serviria aqui para infante. Outra questão que eu quero chamar a atenção para você, que está aí, né, me ouvindo, aprendendo um pouquinho mais sobre a escrita científica, é evite utilizar nota de rodapé. Inclusive, quando você for submeter um artigo a um periódico, fique atenta a essa questão. Às vezes o periódico não aceita, salvo extrema exceção. Não é esse caso. Isso daqui poderia ir muito bem para onde? Para a lista de referências. Ok? Outra questão é que nós não devemos inserir novas reflexões nas considerações finais. Então, por exemplo, a criatividade e a inovação fazem parte dessa postura positiva. Não falei de criatividade, então não posso trazer um ponto novo. Ponto novo vem lá no início. Daí eu vou discorrer sobre ele e vou chegar às considerações finais. Mas trazer algo novo nas considerações finais, não. Só que isso é algo que eu evidenciei. Ok? Trecho, né? Muito impessoal, isso como a gente já colocou, né? Mas muitas vezes profissionais, né, ignoram a importância da gestão por não entenderem a forma como se trabalha na administração de suas empresas. Isso foi evidenciado, isso é uma abordagem nova. Mais uma vez, como eu fiz a leitura e o trabalho junto com a aluna, né, estou afirmando para você que está aí nos ouvindo que é uma colocação nova, uma colocação que parte do entendimento da autora, e daí não é correto a gente trazer, ok? Se o artigo tinha por objetivo analisar, compreender, relacionar temas de empreendedorismo e resiliência, eu não observei esses elementos na ignorância da forma de fazer gestão, eu não posso trazer essa discussão para cá, ok? Então, as considerações finais, elas vão estar alinhadas com o objetivo do estudo, ok? E sempre de acordo com aquilo que foi discutido, nada de pontos novos, mesmo que seja curiosidades que de repente surgiu na sua mente, enfim, era esse o objetivo? Apareceu, foi evidenciado na literatura, no estudo de caso? Não? Então não dá para a gente trazer. E outra situação é evite citações nas considerações finais. Considerações finais é a hora que você faz os seus apontamentos. Com base em tudo que foi apresentado, o que você aponta? Aponta que existe uma relação, que não existe, de que forma que ela acontece, indica estudos futuros, é importante essa prática, vale a pena continuar a pesquisa, tem poucos estudos na área. Considerações finais é trazer a sua visão sobre o ponto de vista do estudo desenvolvido para cá. Então, não é hora de trazer autores, citações. E aqui o último ponto para a gente finalizar esse nosso vídeo prático é cuidado com sites, né? Que então eu trouxe um exemplo, o empreendedorismo no mercado, né? X, suprimir para poder ficar aqui mais impessoal possível, disponível no site administradores.com.br. Vamos buscar trabalhar com fontes confiáveis, ou seja, busque bases de dados científicas para procurar artigos da área de estudo, ok? Você pode utilizar o portal de periódicos da CAPES para estar fazendo essa garimpagem. Espero ter contribuído com a sua formação, espero que faça sentido, que descomplique aí a sua jornada, escrever, né, um movimento que exige exercício se torna hábito a partir de que você tenha a prática, né? Pratique hoje, amanhã, depois. Siga esse movimento. O primeiro dia é mais difícil, o segundo também não é tão fácil assim, mas às vezes depois de um mês. Quando a gente tem o nosso primeiro artigo aprovado, esse movimento ele é muito positivo e vai te fortalecer. Se ficou alguma dúvida, lembre-se de registrar aqui nos comentários. Terei grande prazer em poder te ajudar. Grande abraço e até o próximo vídeo.